Olá pessoal, neste vídeo vamos analisar as cores quentes e frias e também as cores claras e escuras. Para isso vamos fazer um esquema de uma circunferência dividida em 32 partes. Primeiro nós dividimos a circunferência em 4 partes usando a perpendicular e depois vamos dividindo cada ângulo. No início é um ângulo reto, nós dividimos ao meio, como vocês podem ver nesta imagem, fazendo a abertura do compasso um pouco maior do que a metade do ângulo. E aí, no caso, nós podemos ver então a divisão em 8 partes. Em sequência, nós fazemos a mesma coisa, abrimos o compasso em cada ângulo um pouco maior que a metade, achamos então a sua bissetriz e com isso a gente vai fazendo a divisão em 16 partes. Temos que fazer esta divisão do ângulo em todas as partes, em todas as 8 partes, que vai totalizar em 16 partes. Como podemos analisar agora, 16 partes. E aí, no caso, para facilitar no vídeo, vou traçar essas linhas com um lápis preto. Cada ângulo desse vamos dividir novamente ao meio, traçando a bissetriz, para no final nós conseguirmos uma circunferência dividida em 32 partes. Com esse esquema pronto, a gente pode dar continuidade à próxima etapa, que nós vamos analisar. Todo mundo pensa que sabe demais, todo mundo pensa que eu nunca te amei, todo mundo pensa que sabe demais, todo mundo pensa que eu te deixei. Dando sequência, então vocês podem observar a divisão da circunferência em 32 partes novamente. Agora chega numa parte que a gente tem que tomar cuidado, porque nós não vamos contornar todas essas linhas. Nós temos que fazer o contorno de uma maneira como é mostrada no vídeo. O contorno daquela reta inicial, que é o diâmetro, e o outro diâmetro perpendicular, ou seja, de 90 graus, nós não vamos contornar. Pode observar na figura, Todo mundo pensa que sabe demais, todo mundo pensa que eu nunca te E aí, no caso, vamos então marcar as cores que serão usadas: amarelo, vermelho, azul, verde e depois as intermediárias: o laranja, o roxo, o verde azulado ou verde azul e o verde amarelo ou verde amarelado ou amarelo esverdeado. Qual a finalidade? Analisar as tonalidades, Primeiramente, a gente observa que as cores primárias estão do lado direito, o amarelo, o magenta e o azul, e as cores secundárias estão intermediárias, o laranja, o verde e o roxo. Com isso a gente pode observar as tonalidades sendo feitas e depois analisar as cores frias, quentes e as cores escuras e claras. É um estudo de tonalidades para se familiarizar com o uso das cores. É muito interessante porque numa pintura nós temos que ter uma familiarização com as cores. Para contornar
acontece um fenômeno muito interessante, que é quando nós misturamos as 3 cores primárias, nós formamos um preto, ou seja, o preto cromático. Com este preto cromático, que é a mistura das 3 cores primárias, eu estou então contornando este círculo com as diferentes tonalidades de cores primárias e secundárias em diferentes tonalidades. Todo mundo pensa que sabe demais, todo mundo pensa que eu nunca te amei, todo mundo pensa que sabe demais, todo mundo pensa que eu te deixei. Todo mundo pensa que nunca chorei, todo mundo pensa que eu nunca te amei, todo mundo